Olá, meus alunos da turma 2000. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar o capítulo 19. Exatamente, as orações subordinadas adverbiais. Tá bom, meus amores? Bem, como indica, né, o próprio nome, as orações subordinadas adverbiais, elas desempenham a função sintática de adjunto adverbial em relação à oração subordinante. Então, eu trouxe aqui mais uma vez, né, para que vocês entendam que as orações subordinadas adverbiais, né, quando elas aparecem desenvolvidas, o que eu quero dizer com isso? Que todas as orações, né, subordinadas adverbiais, elas são sempre introduzidas, tá, por uma conjunção subordinativa adverbial, que vai exercer então a função, né, de adjunto adverbial dentro da oração, tá? E detalhe, a classificação dessas conjunções, né, subordinativas adverbiais, elas estarão, no caso a classificação, estará de acordo com a circunstância, né, que elas exprimem dentro da frase. Então, de acordo com o que elas vão exprimir dentro da frase, nós iremos classificá-las, tá bom? Então, aqui eu defini para vocês o que são as orações subordinadas adverbiais. Elas exercem a função de adjunto adverbial, tá? Quando aparecem desenvolvidas, ok, pessoal? Ok, pessoal? Quando elas aparecem desenvolvidas, ok? E elas sempre virão introduzidas por uma conjunção subordinativa adverbial, tá? E essas conjunções subordinativas adverbiais, elas serão classificadas de acordo, né, com as circunstâncias que elas exprimirem dentro da frase, tá bom? Bom, antes de eu começar a falar, né, antes de eu começar aqui falando sobre as orações, sobre a classificação das orações subordinadas adverbiais, eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês aqui. Pessoal, assim como os advérbios, as orações adverbiais, elas podem se deslocar dentro da frase, tá? Ocupando diferentes posições, ok? Ou seja, é possível o seu deslocamento para o início da frase, para o meio, ou até mesmo para o fim, tá, de um período em que está inserida, em que esteja inserida. Tá? Então, o mesmo não ocorre, vamos dizer assim, o mesmo não ocorre com as outras orações subordinadas, né? No caso, as substantivas e as adjetivas, ok? Mas as orações subordinadas adverbiais, vocês podem perceber que essas orações adverbiais, elas podem se deslocar dentro da frase, sim. Tá? Elas podem aparecer tanto no início, né, no meio ou no final de uma oração, ok? Bom, vamos começar falando sobre as orações subordinadas adverbiais causais. Bom, as causais, elas exprimem, como o próprio nome diz, uma causa ou um motivo, ok, pessoal? Então, são elas, porque são essas conjunções subordinativas aqui, causais. Vamos ver? Porque, que, como, pois que, por quanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Então, são essas, né, as conjunções subordinativas adverbiais causais, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo? Então, eu trouxe dois exemplos, melhor dizendo, né? Vamos ver aqui o primeiro. Não fomos à festa porque estava chovendo muito. Então, não fomos à festa é a minha oração principal, ok? Da conjunção subordinativa adverbial porque em diante é que vai começar a minha oração subordinada adverbial, tá? Então, porque estava chovendo muito é a minha oração subordinada adverbial causal, tá? Porque essa conjunção subordinativa adverbial porque está exprimindo uma causa, ok? Porque estava chovendo muito. Essa é a causa, né, pela qual nós não fomos à festa, tá bom? Não fomos à festa é a minha oração principal.
Porque estava chovendo é minha oração subordinada adverbial causal, porque mostra a causa pela qual nós não fomos à festa. E essa causa, ela é introduzida pela conjunção subordinativa adverbial, né? Por quê? Ok, pessoal? E no caso dessa conjunção subordinativa porque, realmente exprime uma causa, um motivo, tá bom? Segundo exemplo, como ele não chegou, fui sozinha. Então, como ele não chegou, é a minha oração subordinada adverbial. Tanto que está sendo introduzida pela conjunção, né, conjunção subordinativa adverbial como. Então, fui sozinha é minha oração principal, ok? Então, como ele não chegou, é minha oração subordinada adverbial causal. Por quê? Porque ela está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa como. E essa conjunção realmente exprime uma causa, tá bom? Então, eu fui sozinha por quê? Né? Se fui sozinha aqui, né, é a minha oração principal. Como ele não chegou é a causa, tá? Como ele não chegou, fui sozinha. Então, fui sozinha como se atuasse como uma consequência, né? A consequência, né, do fato, da causa, né, dele não ter chegado. Ok, pessoal? Bom, a segundo grupo, né, de conjunções subordinativas, né, adverbiais. Eu vou falar agora sobre as comparativas. Então, as conjunções subordinativas adverbiais comparativas, elas exprimem uma comparação. São essas conjunções subordinativas aqui, ó. Como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que, quanto e tal qual. Então, eu trouxe dois exemplos. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Então, aqui, Paula é estudiosa é minha oração principal. Tanto quanto seu irmão é minha oração subordinada, né? É minha oração subordinada adverbial. Agora, vocês perceberam que essa oração subordinada adverbial está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial? Essa conjunção aqui, ó, tanto quanto, que exprime uma comparação, ok? No segundo exemplo, Paula é estudiosa como seu irmão. Então, Paula é estudiosa é minha oração principal. Como o seu irmão é minha oração subordinada adverbial comparativa. Por quê? Porque ela está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa como, que realmente exprime uma comparação, ok? Terceira, vamos falar agora sobre as concessivas, as conjunções subordinativas adverbiais concessivas. Elas exprimem realmente uma concessão, né? Uma permissão. São elas: embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que e mesmo que. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Perdoe-me, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos ler? Luciana gosta muito de dançar, vírgula, embora esteja com o pé quebrado. Então, aqui, Luciana gosta muito de dançar é minha oração principal. Da conjunção subordinativa adverbial, embora, é que começa a minha oração subordinada adverbial, tá? Então, embora esteja com o pé quebrado, é a minha oração subordinada adverbial concessiva. Por quê? Porque ela está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa, embora, que me dá essa ideia, né? Exprime essa ideia de concessão, de permissão, ok? Ou seja, apesar, né, mesmo que aqui no caso, Luciana gosta muito de dançar, mesmo ela estando com o pé quebrado, ela não deixou de dançar, não é isso? Então, Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então, isso não a impediu. Mesmo com o pé quebrado, Luciana continua gostando muito de dançar, não é isso? Bom, vamos para a quarta? Agora é a condicional, as conjunções subordinativas adverbiais condicionais. Então, essas conjunções subordinativas, elas exprimem uma condição. São elas: se, caso, contanto que, a não ser que, desde que, a menos que e sem que. Ok, pessoal? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Iremos à festa, desde que não chova. Então, iremos à festa é minha oração principal.
Desde que não chova é minha oração subordinada adverbial condicional. Por que ela é uma condicional? Porque ela está sendo, né, introduzida por uma conjunção subordinativa, desde que me dá, né, essa ideia, que exprime a ideia de condição. Ok? Bom, próxima, conformativas. Bom, as conjunções subordinativas adverbiais conformativas, elas exprimem uma conformidade. São as seguintes conjunções, vamos ver aqui? Conforme, segundo, como, consoante e de acordo. Bom, eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos ler? O primeiro aqui. Fizemos os exercícios conforme o combinado. Então, fizemos os exercícios é minha oração principal, ok? Conforme o combinado é a minha oração subordinada adverbial conformativa, porque ela está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa conforme. E essa conjunção subordinativa conforme realmente exprime uma conformidade, né, da ideia de conformidade. Ok, pessoal? Segundo exemplo, cheguei mais cedo, vírgula, como combinamos. Então, cheguei mais cedo é minha oração principal. Como combinamos, é minha oração subordinada adverbial conformativa, que está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa como, que no caso exprime uma conformidade, ok? Próxima, consecutivas. Essas conjunções subordinativas exprimem uma consequência. São elas, de modo que, de sorte que, sem que, de forma que e de jeito que. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Observem só. O palestrante falou tão baixo, vírgula, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, o palestrante falou tão baixo é minha oração principal. De forma que não conseguimos ouvir a apresentação é minha oração subordinada adverbial, ok? Adverbial consecutiva, ok? Mas por que ela é consecutiva? Porque ela está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa de forma. Essa conjunção aqui de forma, que exprime uma consequência, ok? Então, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, essa foi a consequência. A causa de tudo está lá na oração principal. O palestrante falou tão baixo. E qual foi a consequência? De forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Ok? Bom, outra, final. Bom, aqui nós temos algumas conjunções subordinativas adverbiais finais que exprimem uma finalidade. São essas conjunções aqui. A fim de que, para que e por quê. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Estamos aqui para trabalhar. Estamos aqui é minha oração principal. Para trabalhar é minha oração subordinada adverbial final. Por quê? Porque ela está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa que está exprimindo uma finalidade, que no caso é a conjunção subordinativa para, que realmente exprime, né, uma finalidade. Então, para trabalhar é minha oração subordinada adverbial final, ok? Oração subordinada adverbial final, ok, pessoal? Outra, temporais agora. Vamos falar sobre as conjunções subordinativas adverbiais temporais. Pessoal, elas exprimem uma circunstância de tempo. São essas conjunções subordinativas aqui, ó. Enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, depois que e logo que. Tá? São essas conjunções subordinativas adverbiais aqui, que exprimem tempo, circunstância de tempo, ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Enquanto eles se divertem, vírgula, nós trabalhamos. Então, vocês perceberam que a minha conjunção subordinativa adverbial temporal enquanto está no início da oração? Então, aqui ela está introduzindo uma oração subordinada, adverbial temporal. Então, a minha oração subordinada adverbial temporal é essa daqui, enquanto eles se divertem. Nós trabalhamos é minha oração principal, ok, pessoal? Então, vamos lá. Perceberam que a minha oração subordinada está sendo introduzida
por uma conjunção subordinativa adverbial temporal? É ela aqui, essa aqui, ó. Enquanto. Então, enquanto eles se divertem, é a minha oração subordinada adverbial temporal, ok? Porque está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial temporal enquanto, ok? Outra, proporcionais. Bom, as conjunções subordinadas adverbiais proporcionais, elas exprimem uma proporção. São elas: a proporção que, a medida que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Então eu trouxe aqui um exemplo. À medida que o tempo passa, vírgula, estamos mais distante. Então, estamos mais distante é minha oração principal, ok? A outra oração, no caso, à medida que o tempo passa, está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa adverbial proporcional. No caso, à medida que. É essa conjunção que eu estou me referindo. Por isso que, à medida que o tempo passa, é minha oração subordinada adverbial proporcional. Por estar sendo iniciada, né, por uma conjunção subordinativa adverbial proporcional à medida que, ok? Próxima. Bom, vamos falar agora sobre as orações subordinadas, né, reduzidas, tá bom, pessoal? Bem, as orações subordinadas, elas podem ocorrer na forma de orações reduzidas também. Então, vamos comparar aqui nessas duas orações subordinadas, uma desenvolvida e a outra reduzida. Vamos ler aqui a primeira, letra A. Quando terminou a disputa, voltaram para casa. Então, voltaram para casa é minha oração principal, ok? Quando terminou a disputa, é a minha oração subordinada, tá? Adverbial temporal, desenvolvida. Por que desenvolvida? Porque ela está sendo iniciada por uma conjunção subordinativa adverbial, que no caso é a conjunção subordinativa adverbial temporal quando. Por isso que ela é chamada de subordinada desenvolvida. Agora, vamos transformá-la em subordinada reduzida? Bom, para que isso aconteça, pessoal, nós temos que retirar da oração essa conjunção subordinada, né, adverbial temporal quando, ok? E além disso, nós temos que transformar a forma verbal terminou em forma verbal terminada, que no caso é uma forma verbal, né, reduzida aqui no caso de particípio, é a forma terminal, né? No caso é a forma verbal terminada que se encontra no particípio. Então ficou assim: terminada a disputa, vírgula, voltaram para casa. Então essa oração, terminada a disputa, é minha oração subordinada reduzida. Tá? Reduzida de quê? De particípio, porque eu transformei a forma verbal terminou na forma verbal terminada. E eu sei que é uma forma reduzida de particípio, porque o verbo terminar aqui apresenta a terminação ada, terminada. Por isso que o verbo está na sua forma nominal do particípio, ok? Outro exemplo aqui, vamos ver aqui. Eu trouxe o seguinte exemplo. Para que atendamos o seu pedido, vírgula, precisamos de 5 dias. Então, aqui nós temos, né, para que atendamos o seu pedido, é minha oração subordinada adverbial, tá? Final, porque está exprimindo uma finalidade, ok? Para que atendamos o seu pedido. Para que atendamos o seu pedido. Bom, pessoal, então eu tenho aqui uma oração, né, subordinada, né, adverbial final desenvolvida, porque eu tenho a presença da minha conjunção subordinativa adverbial final para que. Agora, quando eu quero transformar essa oração em uma oração subordinada reduzida, eu tenho que retirar, né, esse que, no caso, né, essa conjunção, vamos dizer assim, essa conjunção, né? Conjunção subordinada adverbial final que, tá bom? Para transformar essa oração em reduzida. E além disso, nós temos que também mudar a forma verbal do verbo atender. Então ficou assim a reduzida, ó. Para atender o seu pedido, vírgula, precisamos de 5 dias. Então, para atender o seu pedido, é a minha oração subordinada reduzida de infinitivo,
Por que de infinitivo? Porque eu mudei a forma verbal, né? Atendamos para a forma verbal atender, que no caso está no infinitivo, tá bom? E além disso, eu também retirei a conjunção subordinativa adverbial final, que, tá bom? Bom, pessoal, encerramos aqui os nossos estudos sobre as orações subordinadas adverbiais, tá bom? Bom, desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!